Então vamos lá, vamos continuar. Então, vocês têm que... Essa remuneração do trabalho noturno, ela não é 2/3, ela é pelo menos 20% maior, tá, em relação à hora diurna. Então você tem que pegar o quanto que você trabalha por hora, tá, quanto que vale a sua hora, né, de trabalho diurno, e vai colocar o adicional de 20% sobre isso, quanto que vai valer a sua hora noturna. Legal? Então, vamos para a questão. Aqui está a fundamentação, mas já expliquei tudo direitinho para vocês. Questão de número 6. 6 é 6. Deixa eu pegar o apagador aqui, que eu não sei mais aonde que eu coloquei. Deixa eu pegar ele aqui. Mas sobre aviso prévio. O aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço e será no mínimo de 30 dias. Certo ou errado? A primeira coisa que eu tenho que falar com vocês. A nomenclatura correta do aviso prévio é esse. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. O que é isso? Vamos parar para pensar no que diz a expressão, no que diz essa palavra. Aviso prévio, ou seja, é um contrato, né, regra geral, a prazo indeterminado, onde uma parte pode comunicar à outra que não deseja mais a continuidade daquela relação de emprego. Você pode ter o aviso prévio no contrato a prazo determinado? Pode, se o contrato tiver a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, consubstanciada lá no artigo 481 da CLT. Tranquilo. Se não tiver, não tem direito ao aviso prévio. Lógico, porque o aviso prévio é a regra dos contratos a prazo determinado, e você não sabe quando que ele vai começar e terminar. No contrato a prazo determinado, você sabe quando ele começa, quando ele termina. Então eu não preciso te avisar, você já sabe quando ele termina. Não é verdade? Então, essa é a regra. Porém, se no contrato a prazo determinado, quando tiver a cláusula do artigo 481, ou esse nome, cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, tá? Você não terá, aí sim o contrato, você terá direito ao aviso prévio, tá? Então vamos lá. Esse aviso prévio, dizia a Constituição, que ele tinha que ser proporcional ao tempo que você trabalhou no serviço. Só que quase nunca foi assim. Até 2011 não era assim. Você trabalhando 30 anos na empresa, ou você trabalhando 2 meses, né? Você trabalhando, vamos supor, 1 ano, era a mesma coisa. O seu aviso prévio era de 30 dias. Então, finalmente, isso foi regulamentado no final do ano de 2011, se eu não me engano foi em outubro, tá? Agora sim, o aviso prévio passou a ser proporcional ao tempo de serviço. Então, nós temos uma tabela para isso, tá? Se você colocar, grava isso, tá? Até 1 ano, 30 dias de aviso prévio. Depois, até 2 anos, 33. E assim vai, somando mais 3 dias para cada ano subsequente, até um total de 90 dias. Tá? Então, você vai olhar quantos anos eu trabalhei, vai olhar a tabela e vai ver o seu aviso prévio, que nada mais é, 33 dias, nada mais é do que 1 mês seu de salário, mais 3 dias de trabalho. 60 dias vão ser 2 meses de salário. 90 dias serão 3 meses, né, de salário. Tá? Pode ser, pelos dias do mês que sejam, né, porque um mês tem 29, o outro tem 31, né, o outro tem 30. Quer dizer, fevereiro, março, abril, 29, 31 e 30. Então pode ser que aí você nessa coisa toda invada 3 meses mais dias do outro mês. Mas enfim, é só você somar o número de dias, tá? Ver o seu salário. São 90 dias de salário que você tem que ter. Tá bom? Agora sim é proporcional ao tempo de serviço. Professor, mas eu estou pedindo demissão. Eu que tenho que dar o aviso prévio à empresa, correto? Com certeza. O aviso prévio também parte do empregado. Então, eu também vou ter que cumprir esses 90 dias. Eu estou na empresa há 20 anos, 25 anos. Então, eu também vou ter que
cumprir esses 30 dias? Não. Para o empregado é diferente. O empregado, no máximo, cumpre 30 dias. Lembrando que quando o empregado pede demissão, ele também pode, né? Ou você está, o aviso prévio, né? Ele tem uma modalidade em que você pode reduzir, né, em 2 horas diárias a jornada dele, né? Ou faltar 7 dias consecutivos. Também isso é bom. Tá? Então, gente, eu dei aqui um resumo aí de aviso prévio para vocês. Então, o aviso prévio é proporcional ao tempo de serviço? Hoje é. Se será de no mínimo 30 dias? Sim, exatamente. Tá? Então, eu até ampliei bastante aí o tema de aviso prévio para vocês. Deixei aí a dicção do artigo 487 da CLT, tá bom? A Lei 12.506 de 2011, tá? Foi a que finalmente regulamentou o aviso prévio pra gente, tá bom? Então, bem interessante você saber que a cada dia de aviso prévio, você vai somar, cada ano de aviso prévio, você vai somar 3 dias até um total de 90. Muitas questões vêm em cima de fulano, trabalhou não sei quantos anos na empresa, quantos dias terá de aviso prévio. Por isso que é importante você saber fazer aquela tabela ali, tá? Questão de número 7. A ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho é um direito garantido pela Constituição Federal. Ou seja, essa questão ela está tratando nada mais é do que de prescrição no direito do trabalho. Então, qual a prescrição? A prescrição no direito do trabalho se dá da seguinte maneira. Você terminou aqui o contrato de trabalho. 31/12, sei lá, de 2010. Tá bom? Desse período que encerrou o contrato, esse período de encerramento, você vai ter, ó, aqui, 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. Então você vai ter até aqui, ó, 2 anos para você ingressar com a ação. Do momento em que você ingressar com a ação, vamos supor que foi no último dia, você vai voltar ao tempo 5 anos. Então você não volta do período que você saiu, e sim da data que você entrou. Se você entrou aqui no último dia, você volta esses 5 anos. Tá bom? Tá legal? Então isso é muito importante. Está previsto na Constituição, é um direito seu? Sim. A resposta está correta. E eu ainda vou ampliar aqui a discussão. Esse é artigo 7º, se não me engano, deixa eu confirmar para vocês, 29, tá aqui na fundamentação, no slide seguinte. Fundo de garantia também, tá? Desde novembro de 2014, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, ele passou a modular os efeitos do fundo de garantia. Até então, o fundo de garantia ele tinha uma prescrição trintenária. Você podia entrar com a ação aqui, como falei, que estava aqui no nosso desenho, e você voltava 30 anos. A partir da decisão do ministro Gilmar Mendes, e a partir de agora, né, todas as ações a partir de agora, já, né, anos e muitos anos depois, a prescrição ela é quinquenal. Ela obedece aos mesmos requisitos da prescrição quanto a créditos, né, verbas decisórias. Então a prescrição hoje do fundo de garantia ela também é quinquenal. Então acontece muito de chegar em cliente e falar, pô doutor, olha só, eu trabalhei 10 anos na empresa, mas lá no, vamos supor, 10 anos, nos 2 primeiros anos não recolheu o fundo de garantia, não depositou meu fundo de garantia, não tive nada. Somente agora os últimos 2 anos, eu vou perder esse dinheiro? Vai.
Da data que você saiu, você volta 5 anos. Se você trabalhou 10 anos na empresa, você só vai conseguir os últimos 5 anos. Tá bom? Então fica de olho nisso aí. A prescrição do fundo de garantia também. Ela não é mais trintenária desde 2014. Ela é uma prescrição hoje quinquenal. Tá? Aqui eu coloco a fundamentação. Tá? Aqui inciso 29, a ação contra créditos resultantes das relações de trabalho com um prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Tá bom? Questão de número 8. E aqui a banca já mudou um pouco, já colocou no formato ABCDE. Eu não sei se para você está interessante, dá para você ler, senão você baixa aí no material. Tá, mas eu vou ler para você. Sobre suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Recomendo que vocês vejam o artigo 472, trata da suspensão, e as hipóteses de interrupção no 473 da CLT. Quando cai, vai cair dessa forma, letra de lei. Primeira coisa que você tem que saber de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. A grande diferença entre uma coisa e outra. Suspensão, olha aqui, o S de suspensão quer dizer o quê? Sem salário, sem contagem de tempo de serviço. Ou seja, durante as hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, o empregado não trabalha, porém ele também não recebe e também ele não terá contagem, né, do seu tempo de serviço. Isso é muito importante. Ao passo que a interrupção do contrato de trabalho, o empregado também não trabalha, porém ele vai receber e vai contar como tempo de serviço. Por exemplo, um exemplo clássico de interrupção do contrato de trabalho: férias. Você não trabalha, recebe e aquele tempo é contado, né, como tempo de serviço, tá? Férias, faltas justificadas, né? Aí vem todo o rol do 473, doação de sangue, por uma vez até durante um ano, né? Você tem agora as hipóteses mais recentes de consulta médica. Então é muito importante que vocês saibam de cabeça as hipóteses de interrupção e suspensão do contrato de trabalho para efeito de prova. Licença, quantos dias de casamento, também chamado de licença gala, de dispensa por morte, tá? Que também é chamada de licença nojo, né? Em algumas bancas elas falam dessa forma, tá bom? Então é bem importante vocês saberem todas essas questões. A greve vai depender do caso, regra geral, a greve é suspensão, mas se você não trabalhar e a greve você receber, vai ser interrupção. Então, a gente vê cada caso. Então, vamos dar uma olhada na questão? Vamos lá. Não se confundem as duas figuras com as alterações objetivas do contrato de trabalho. É que elas não envolvem de maneira direta a modificação das cláusulas. Isso aqui é um texto que ele colocou que não está falando nada com nada. Vamos pular. Assinale a alternativa correta acerca desses institutos. Vamos lá. Quais sejam? Interrupção e suspensão. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar constituirá motivo para a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregado? O que vocês acham? E não é motivo para rescisão do contrato de trabalho. É um motivo de suspensão. Artigo 472. Então, se você tem um empregado e ele vai lá, serviço militar obrigatório, seu contrato não é extinto, ele é suspenso. Tá, vamos lá das hipóteses, tá? B. Quando tiver que comparecer a juízo, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário por, no máximo, 5 dias consecutivos. Nossa! Então você vai um dia lá ser testemunha, vai lá fazer a sua audiência, você falta 5 na empresa?
esse não tem nenhuma razoabilidade, tá? Isso aqui está errado. Mas isso aqui qual é o tempo? O dia. É o próprio dia. Então, se você tiver 10 audiências, você vai ter 10, né, dias justificativas, obrigatórias, tá? Não pode você ir à audiência, quando chega lá na audiência, você pega na vara ou na secretaria do juízo, você pega, meu Deus, o papel que você foi testemunha, a comprovação da audiência, tá? E você está justificando a sua falta ao trabalho. Olha só, eu não fui trabalhar hoje porque eu fui testemunha nesse processo. Não fui trabalhar hoje porque eu tive essa audiência aqui, que eu sou parte. Autor ou réu, não importa. Tá? Aí é uma falta justificada. Quanto isso pode ocorrer? Pode ocorrer todos os dias, dependendo, né? Os dias que acontecerem serão os dias que você terá direito a essa falta justificada. A questão está errada porque não é um dia que você comparece que você tem direito a 5 de descanso. Não. Tá? É dia por dia, nesse caso. Então está errada a letra B. Letra C. No caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, a cada 3 meses, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço por um dia, sem prejuízo de salário. Certo ou errado? Estava indo tão bem, mas o erro está aqui. Não é a cada 3 meses, e sim a cada 12 meses. Tá bom? Cada 12 meses, o empregado pode faltar um dia para doar sangue voluntariamente e aquela falta terá que ser justificada. Ou seja, você não vai trabalhar, mas também você não vai ser descontado. Letra D. Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional, poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho sem que se configure a suspensão do contrato de trabalho. Vamos ver a letra E. O empregado afastado do emprego por ocasião da sua volta não terá direito a todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídos à categoria que pertencia na empresa. Ou seja, a letra E diz o seguinte: você ficou afastado, vamos supor, recebendo um auxílio-doença, você ficou uns 6 meses aqui afastado. E aí, durante esse tempo que você ficou afastado, a empresa incorporou um novo benefício, novas coisas. Então você, quando volta, você não tem esse direito, porque o contrato estava suspenso, não produzia efeito, então você não ganha. Está errado. Mesmo durante o período de ausência, em hipótese de suspensão do contrato de trabalho, havendo novas benesses, novos, como diz aqui na questão, outras vantagens conferidas aos empregados daquela empresa, o empregado afastado também ganhará essas vantagens. Então, está errada a letra E. Eu vou passar aqui só a fundamentação dessa aqui para vocês, tá bom? Que a letra E está aqui no artigo 471A. Também está no 476, se eu não me engano. Professor, e a letra D? A letra D, aqui de cabeça, é o 471, parágrafo 3º. Deixa eu pegar o apagador aqui. Isso aqui atenta, né, em casos que forem atentados contra a segurança nacional, tá, poderá a autoridade competente, ou seja o delegado, seja quem for, pedir o afastamento do empregado do trabalho, caso aquela conduta dele tenha sido atentatória à segurança nacional. Tentou matar o presidente da República, tentou matar o ministro do Supremo, tentou, se for tentar a segurança nacional, ele poderá aí trabalhar na empresa. A empresa pode, solicitado pela autoridade competente, afastar o empregado do serviço ou do local de trabalho sem que se configure suspensão. Tá? Então é bem importante isso aí. Vamos ver a próxima questão. Tá? Vamos ver aqui. Aqui eu coloco toda a fundamentação, tá? Para vocês, os artigos bonitinho. Coloco aqui para vocês, tá? O porquê, explico. Tá? Aqui o 471 que eu acabei de falar, parágrafo 3º. Tá bom?
Então, vamos lá. Questão de número 9, versando sobre a lei do estagiário. E aqui eu posso fazer um merchan? Diz que eu posso. Eu não sei se vocês viram logo no primeiro slide, mas eu sou autor de uma obra jurídica, de um livro, que chama O Contrato de Estágio como Fraude à Legislação Trabalhista. De como as empresas pegam, se aproveitam do estagiário, da mão de obra do estagiário, que é uma mão de obra muito barata, sobre ela você não recolhe INSS, não tem imposto de renda, enfim, uma série de coisas, basicamente só dá a bolsa estágio, a remuneração, a bolsa, um auxílio transporte, que não é vale transporte, hein? O estagiário não recebe vale transporte. Vale transporte é um instituto da CLT com leis e regulamentos próprios. E o estagiário, você tem que saber que ele não é um empregado. Você não aplica CLT ao estagiário. Ele é um trabalhador especial, regido pela Lei 11.788 de 2008. Tá? Você não aplica CLT e seus institutos aos estagiários. É o grande erro de departamento pessoal e RH. Grande erro. Por quê? Eles colocam o estagiário, não, hora extra, compensação de jornada, pera lá. Férias, estagiário não tem férias, ele tem recesso. Ah, professor, a mesma coisa. Não é não. Férias é um instituto seletista e tem previsão constitucional que nós vimos. Por exemplo, o terço de férias. O estagiário não tem terço de férias. Tem o valor da bolsa dele. Se ele tivesse férias, ele deveria ter a bolsa mais um terço. Para você ver como ele não tem férias, ele tem recesso. Então, ele não tem jornada de trabalho. Também não. Entenderam? Então, as pessoas aplicam ao estagiário, basicamente os departamentos pessoais, os RHs, como trabalhadores seletistas, e não são. Qual a hipótese, eu pergunto a vocês, em que o estagiário poderá ter aplicado a CLT? Eu digo, quando houver um desvirtuamento do contrato de estágio, quando aquele estagiário houver fraude na relação de trabalho, tá? Aí sim, provar, olha, eu não era estagiário coisa nenhuma, eu era na verdade um empregado. Aí sim você vai desnaturar a relação de estágio e vai prevalecer a relação empregatícia durante todo o período, e aí sim, sendo devida todas as verbas trabalhistas, fundo de garantia, 13º, por aí vai. Tá bom? Estagiário também não tem fundo, Então são uma série de situações. Estagiário, ele não é considerado um empregado seletista, ele é um trabalhador especial regido por lei própria. Primeira coisa que vocês têm que saber em relação a isso, tá? Então, gente, eu recomendo. Deem uma olhada. Eu mesmo tenho meu curso de capacitação sobre a lei do estágio, tenho meu livro, que é exatamente o Contrato de Estágio como Fraude à Legislação Trabalhista, publicado pela editora Alexa. Se vocês se interessarem, é só jogar no Google que vocês vão achar, tá? E também meu curso de capacitação aqui mesmo, no próprio, se você estiver assistindo pelo YouTube, você tem uma palhinha do início do curso. Se você estiver assistindo no site da FC Educação, você consegue. Tem um curso de capacitação baratinho, passo a passo, lei por lei, artigo por artigo, da lei do estágio, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Segundo a Lei 11.788 de 2008, estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituição de ensino superior, de educação profissional, de ensino médio e educação especial dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de jovens e adultos. Ou seja, falou, não falou nada, Só deu rápido o conceito de estágio. E que eu ainda falo para vocês,
O estágio, ele nada mais é do que a aplicabilidade prática daquilo que ele estuda na teoria. Por exemplo, você é estagiário de engenharia, você não vai trabalhar como um advogado, você não vai trabalhar como secretário. Tem de haver uma compatibilidade, né, entre o que você estuda na teoria e o estágio que você está fazendo na prática. Uma coisa que é muito comum é você estudar uma coisa e ser estagiário em outra, e vice-versa. Isso aí já é considerado uma fraude, desvirtuamento do contrato de estágio e formação de vínculo de emprego. Tá? Isso acontece muito. As empresas, ao invés de contratarem, e essa é a base do livro, ao invés de contratarem um estagiário, um empregado, para aquele cargo vazio, que deveria pagar 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, ela coloca um estagiário, vai pagar lá 1.000, 1.200, 1.500 reais. E ela economiza, porque ela não vai botar o fundo de garantia em cima, INSS, e assim vai embora. Quer dizer, olha a fraude aí. Então é isso que eu trato na questão. Então estágio é uma... Você tem que aplicar tudo que você estuda na teoria, tem de haver essa compatibilidade de institutos. Tá? Instituto não, né? Essa aplicabilidade entre o que você estuda e o que você está trabalhando de fato. O estágio nunca é obrigatório e é regido de acordo com as diretrizes curriculares da etapa, da modalidade e da área de ensino do projeto pedagógico do curso. Não. E o estágio, ele, às vezes, ele é obrigatório. Por exemplo, em direito, né? Você é advogado aí, você sabe que você tem estágios obrigatórios. Existem carreiras que é obrigatório você fazer. A licenciatura, você tem que fazer aquele estágio com um professor. Direito, você tem que fazer o estágio supervisionado de tantas horas, senão você não se forma. Agora, existem cursos que o estágio ele não é obrigatório. Você não precisa estagiar. Posso me formar e acabou. Tá? Então, não é que o estágio nunca é obrigatório. O estágio ele pode ser obrigatório, sim. Tá? Gente, a fundamentação, todo artigo bonitinho, eu estou deixando para vocês verem lá. É o artigo tal. Eu estou aqui já explicando, fazendo o mais importante. O estágio no Brasil é restrito a alunos brasileiros, não podendo estrangeiro estagiar no país. Errado, tá? É amplamente aí equivocado, tá bom? O estrangeiro pode sim, se ele tiver aqui visto de estudante, tem o visto, está estudando, visto de trabalho, uma coisa, nenhum tipo de problema. O estágio, você tem que ter uma série, né, de requisitos. Né? Você tem que estar vinculado a uma instituição de ensino. Tem gente que faz estágio, mas não está vinculado à instituição de ensino. Está errado. Né? Ou gente que termina a faculdade e continua estagiando. Também não. Tá? Então você tem que estar vendo, um dos requisitos básicos é esse. Você está matriculado a uma instituição de ensino. Se tudo estiver certinho, nenhum problema. Tá? Então, ele é restrito a alunos brasileiros? Não. Se o estágio acima de 20 horas semanais cria vínculo de emprego? Não. O estágio que vai determinar o vínculo empregatício não é a quantidade de horas. Por exemplo, se houver horas extras habituais. Né? Hora extra. Você está desvirtuando o contrato de estágio que você está prejudicando o ensino pedagógico do estagiário. Porque isso aí, se você tem, isso é uma base, né? Se você tem muita hora extra, é porque você tem muito trabalho, então você está precisando contratar gente. Então você está sobrecarregando o estagiário. Quanto mais ele trabalha, menos ele tem tempo de chegar em casa e estudar para se formar. Você está começando a prejudicar o quê? O ensino dele. Né? Então tem toda uma lógica em cima disso. Meu tempo está acabando, mas eu vou voltar com a explicação dessa questão no próximo bloco, infelizmente. Tá bom? Um abraço!